Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na rádio Lola Paluter. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Lola Talk. Espero que esse programa seja muito legal a todos vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre fé. O nosso convidado de hoje é o pastor Eldo Krieger, da comunidade de Rio Claro. Ele já esteve aqui na nossa comunidade em vários encontros. Na programação de Natal e Advento, teve uma participação muito especial com o coral da comunidade de Rio Claro. Vocês que estão nos ouvindo, pedimos para vocês se engajarem e enviarem o nosso link para os seus contatos. O nosso site da rádio é lolapaluter.com.br ou baixem o nosso aplicativo para Android Lola Paluter. Você pode interagir conosco, sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. E se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota o nosso WhatsApp e interaja conosco. 19 99763 7888. 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp que nós tocamos aqui na Lola Paluter. É isso aí, Maria. Maria, fala um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. Eldo Krieger, pastor na SLB desde 1984. Casado com Marisa, psicóloga. Pai de Leandro, Luciano e Lucas e tem 2 netas, Heloísa e Isabela. De 1984 até 1994 foi pastor em Pelotas, no Rio Grande do Sul. De 1995 até hoje é pastor em Rio Claro. Foi pastor distrital e regional da OASE na região 4. Foi vice-pastor sinodal e atualmente é pastor coordenador do Colégio de Ministros e Ministras da UP. Pastor Eldo, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz por você ter atendido o nosso convite. Que bom que nós podemos conversar sobre esse tema tão importante na nossa vida. Fé é uma palavra de apenas 2 letras, né? Mas que traz um grande significado e é muito importante para a nossa vida. Em Hebreus 11, 1 e 2, nós lemos: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema e depois vamos conversando sobre esse assunto. E você, nosso ouvinte, também pode fazer as suas perguntas. Maria, repete para nós o WhatsApp para o pessoal, por favor. O WhatsApp é o 19 99763 7888. 19 99763 7888. Então, pastor Eldo, agora é com você. Você pode falar um pouquinho sobre você. Não precisa ter medo, o microfone não morde, tá? E vamos lá, vamos bater um papo sobre fé. Ok, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Eu estou pela primeira vez aqui no estúdio, ao vivo, participando com vocês. Quero cumprimentar vocês como comunidade pela iniciativa, pelo investimento, né? Foi um passo de fé. Sim, com certeza. Um passo de coragem e esperança no sentido de que o Evangelho não fique só aqui com vocês, né? Mas que ele possa ser espalhado pelo mundo afora através deste veículo, dessa mídia de comunicação. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que estão realizando. Eu sei que Deus está abençoando muitas pessoas através do que vocês estão fazendo aqui. Um belo testemunho. Agradecemos, pastor Eldo. E é bom tê-lo aqui ao vivo, né, no nosso estúdio, para conhecer e também para participar do nosso programa. Então vamos lá. Okay. A palavra é sua. Então, fé é um tema muito importante. Fé é um tema importante
para a teologia trabalha com a dimensão da fé, mas fé é importante para a vida. Não existe vida sem fé. A fé faz parte da vida. E quero começar dizendo que a fé é o que dá sentido a tudo. Não existe vida sem fé, como eu estava dizendo. Eu queria começar a falar sobre fé, primeiro dizendo assim, o que não é fé, né? Porque cada um tem o seu entendimento, tem o seu conhecimento acerca da fé, tem a sua definição pessoal, tem a sua experiência pessoal. Fé, ao meu ver, não é igual a conhecimento. Então não dá para igualar. Fé igual a conhecimento. Sim, a fé pressupõe conhecimento. A razão não está ausente. Ela não pode ser ignorada, desprezada. Mas não dá para dizer que quem tem conhecimento, por exemplo, bíblico ou teológico, automaticamente tem fé. Fé é uma dimensão espiritual, é uma realidade espiritual mais profunda, que Deus cria e desenvolve em nós, que não é obra nossa. Então, fé não é igual a conhecimento. Fé não é igual a tradição religiosa. Ser religioso. Fé é mais do que isso. Fé não é sentimento. Se bem que o sentimento faz parte da fé, mas sentimento não cria fé. Sentimento não mantém a fé. Então, fé não é igual a sentimento. Até porque o sentimento é muito inconstante. Ora você se sente de um jeito, animado, né, para cima, otimista. Outra hora você está cabisbaixo, está preocupado, está triste, está desanimado. Então, a fé não se prende ao sentimento. O sentimento faz parte da fé, mas não dá para dizer que fé é igual a sentimento. Outra coisa importante para esclarecer no início, fé não é igual a pensamento positivo. Isso, hoje, digamos assim, na sociedade, está bastante espalhado essa ideia de que pensamento positivo, ter esse otimismo, sempre pensar nas coisas boas, pensar que as coisas vão dar certo, pense positivo, acredita nos seus sonhos, etc. e tal. Isso seria fé. Não fé, diria assim, no sentido religioso, no sentido teológico e espiritual. A gente tem que fazer uma distinção entre fé e fé, né? Porque existe uma fé comum, básica, que todo ser humano tem. Por exemplo, nós estamos aqui agora falando e estamos certos de que tem pessoas nos ouvindo. Estamos certos de que o que estamos falando está chegando até o ouvinte. Isso é o que a gente espera, né? É um exercício de fé. Sim. Nós estamos aqui agora sentados sobre uma cadeira. Sim. Temos certeza de que ela não vai quebrar. É o que a gente espera. Exatamente. Isso é fé. Nós, pouco tempo atrás, nós nos alimentamos, nós almoçamos. Nós não fizemos um teste antes para ver se a comida realmente estava em condições, se ela era saudável, se não tinha nenhum veneno lá, sei lá o quê, né? Nós comemos como um ato de fé, ou seja, é o que eu dizia no início, a fé faz parte da vida. Não tem como viver sem fé, né? Nós precisamos da fé para viver. Agora, hoje, quando nós vamos falar de fé, é importante que as pessoas que nos escutam saibam disso, nós queremos fazer uma distinção. Nós vamos falar de fé no sentido religioso, no sentido bíblico, teológico, né? O que a igreja cristã entende, qual é a sua compreensão, o que ela tem a dizer sobre fé. É nesse sentido. E aí que eu estou dizendo, não é igual a conhecimento, não é igual a tradição religiosa, não é igual a sentimento, não é igual a pensamento positivo. É muito mais do que acreditar. Se a gente pergunta para os confirmandos, os adolescentes, o que é fé? É acreditar em algo. Sim, é acreditar, mas é mais do que acreditar, porque a fé, ela me envolve. A fé pede de mim entrega. A fé pede de mim comprometimento. Eu não posso me manter distante, neutro. Sim. Eu me envolvo nisso. Fé, no sentido bíblico, teológico, tem a ver com isso, né?
Fé é mais do que acreditar numa verdade. Fé é mais do que acreditar num fato, né? Fé é mais do que acreditar em algo que já foi provado, então eu tenho como verdade. Fé também trabalha com uma dimensão espiritual, transcendental, invisível, né? Como você disse antes no versículo, fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Eu não sei, uma vez eu escutei uma história a respeito de fé. Muitas vezes uma criança, por exemplo, ela está num galho alto de uma árvore e ela não consegue descer. Mas o pai está ali embaixo e chama. A criança em si, ela ela confia que o pai vai segurar, então ela se joga. A fé, de certa forma, tem alguma coisa a ver com isso também, né? Uma confiança, uma coisa que você sente que vai dar certo, não, que você vai ser acolhido, que você vai estar seguro ali. Você deu um exemplo perfeito, que ilustra bem e diz exatamente o que é fé. No sentido bíblico e teológico, fé significa confiança. É exatamente isso. Confiança. É o que a criança faz quando está, como você disse, num galho de uma árvore, ou está sobre um muro. Os pais fazem muito isso com os pequenos, né? Vem, abre os braços e se joga aqui, né? Então, a criança se joga, tendo certeza de que o pai é uma pessoa boa, ou a mãe, seja outra pessoa que estiver lá, é uma pessoa boa, jamais vai fazer uma brincadeira de mau gosto, do tipo deixar que a criança pule e se arrebente, né? Se machuque no chão. Ela vai confiar então, que o pai é uma pessoa boa e essa experiência vai ser muito boa, de se entregar, de se soltar, se desamarrar, se entregar totalmente aos braços, no caso do pai, que está ali para receber, ou a mãe, para receber essa criança e ampará-la, né, para que ela não se machuque, né? Eu lembro de um outro exemplo, eu gosto muito de usar isso, diz que certa vez, num circo, tem sempre esses malabaristas, esse pessoal que gosta de fazer apresentações, tem esse pessoal que caminha sobre esse fio de aço, às vezes eles estendem de um ponto até o outro, né? Estenderam um fio de aço e ele tinha mais ou menos uns 7 metros de altura, assim. E aí tinha uma pessoa, um malabarista, um equilibrista, que fez várias apresentações e uma delas foi passar sobre esse fio aí de aço, segurando um carrinho de mão, nas mãos. Só que o carrinho não tinha a câmara, o pneu. Só tinha ali o aro, né? Então ele estava aberto, ele conseguia fazer com que o aro girasse sobre essa espia de aço. Então ele foi, começou a animar a plateia, né? Provocar a plateia. Faz o show, vamos dizer assim. Né? E aí, vocês acreditam que eu consigo fazer isso, que eu vou de um lado para o outro, me equilibrando e volto, etc e tal. Às vezes eles fazem isso com uma vara, né? Segurando na mão e tal. E ele fez isso com o carrinho. Ele foi e ele voltou. Claro, fez suspense no caminho, para se tornar mais emocionante. Deu tudo certo. Aí, de repente, vocês acreditam que eu consigo ir até o outro lado. Agora eu vou colocar um peso sobre esse carrinho, dentro do carrinho. E o pessoal achou, não, tudo bem, vai lá, quem acredita? Bate palma, todo mundo batendo palma, ei, o pessoal gritando, fazendo a maior zoeira lá no circo. Ele foi e voltou. Daí, na terceira vez, ele disse assim, vocês acreditam agora que eu vou colocar uma criança aqui dentro e eu vou atravessar por outro lado, colocar uma pessoa aqui dentro. Acredito que eu posso fazer isso? O pessoal já viu que ele era bom mesmo, né? Já tinha tido êxito nas suas experiências anteriores. Então, não, vai, consegue sim, animou. E o cara foi, né? E colocou, então, uma criança que, na verdade, era o filho dele, pequenininho, né? Que já conhecia o pai, que acreditava no pai. Tinha confiança. Muita confiança, né? E aí foi e voltou. E aí, uma quarta vez, assim, agora eu quero um voluntário. Aí ninguém apareceu. Ninguém se arriscou, né? Então, todo mundo acreditava na sua capacidade, na sua habilidade de equilíbrio. Mas ninguém tinha a coragem, ninguém quis arriscar a sua própria vida de sentar dentro do carrinho e se deixar conduzir por esse equilibrista. O que é fé? É sair da minha zona de conforto
E, no caso ali, seria levantar lá no circo, ir até lá o equilibrista, então, deixa eu te dar licença, eu vou sentar aqui dentro. E sentar sem medo, sem ficar tremendo de medo. Sentar com a maior confiança, com a maior paz, com a maior tranquilidade, sabendo que ele vai levar até o outro lado e vai trazer de volta. E que não vai ter queda, não vai ter nenhum problema. Fé é isso, é sentar dentro do carrinho e se deixar conduzir, no sentido profundo, bíblico e teológico. É isso, por isso que eu disse antes que fé requer de mim envolvimento, entrega, comprometimento. Né? É mais do que acreditar em algo. É muito mais profundo do que isso. E você antes dizia assim, então, fé é confiança. Exatamente isso, é confiança em Deus. Na teologia a gente diz assim, que a fé se define pelo objeto ao qual ela se prende, ao qual ela se conecta. Então, tem fé e fé. Como é que você pode definir a fé? Cada fé tem o seu conteúdo. Né? E aí você define o que é fé a partir daquilo ao qual a fé se prende, se conecta. Então, se a minha fé se prende a Cristo, se minha fé se prende a Deus, se minha fé se prende às palavras de Deus, à promessa de Deus, então eu vou ter um tipo de fé. Né? Agora, se a minha fé se prende a ídolos, a objetos que eu reverencio, que eu venero, eu vou ter um outro tipo de fé, que nós chamamos de crendice, de uma fé supersticiosa. Né? Se eu me prendo a algum objeto que eu acho que vai me dar proteção... eu vou usar a ferradura para me dar sorte. Por exemplo, ou, né, alguma coisa que me assim. livre de um mal, de um acidente, coisa assim. Né? Então, é um outro tipo de fé. Então, existe fé e fé. Não dá para dizer assim que tudo é a mesma coisa. Não. Nós podemos e devemos distinguir e diferenciar. Né? Hoje aqui nós queremos falar de fé cristã. Fé no sentido bíblico e teológico. Fé como a igreja entende, como ela ensina, como ela prega. E aí, a partir da Bíblia, a gente pode dizer que fé não é algo que nós produzimos por nós mesmos. Não é um resultado do meu esforço. Não é um resultado do meu intelecto, do meu conhecimento, da minha razão. Fé é uma graça, é uma dádiva, é um dom que Deus me dá. Nós vemos lá em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus, a fé é um dom de Deus. Se você ler lá em 1 Coríntios 12, 9, vai dizer que a fé é um dos muitos dons que Deus nos concede. Então, fé, no sentido cristão, no sentido bíblico-teológico, é um dom, é uma dádiva que Deus nos dá, e ela nasce em nós, ela surge em nós, na medida em que a gente vai escutando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, é na medida em que a gente vai escutando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que Deus, pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, pelo agir do próprio Deus, vai criando, despertando, desenvolvendo a fé em nós, que vai passar, digamos assim, ao longo da vida, por vários estágios. Né? Nós começamos com uma fé bem infantil, bem simples, e aí, se a gente realmente busca crescer, aprofundar-se na fé, a gente vai também vendo que a fé vai amadurecendo, ela vai ganhando formas, jeitos diferentes de eu entender e experimentar e viver no dia a dia. A fé em si, ela precisa ser alimentada, vamos dizer assim. Permanentemente. Né? E aí depende também de mim, depende de eu querer isso ou não, de eu buscar isso ou não. Por exemplo, se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, eu tenho que ouvi-la. De alguma maneira eu tenho que ouvir, ou seja, ou eu mesmo vou pegar a Bíblia e ler, né, tentar meditar, tentar ver qual é o sentido
daquele texto, daquelas palavras, qual é a mensagem que tem para mim, ou eu vou ler um bom livro cristão, ou vou ler, ou vou, digamos assim, participar da igreja, participar do culto, para poder estar com os irmãos, ouvir, vou participar de um estudo bíblico, por exemplo, através de um grupo, né? Então, eu preciso também fazer a minha parte, de buscar ver de que forma eu posso alimentar a minha fé. E é importante que a gente esteja atento, né, à necessidade de cuidar permanentemente da fé, porque a fé também oscila, né? Tem horas que, digamos assim, você... não existe um aparelho, não, um pistômetro, como se fala, para você medir a fé, para você qualificar. Esse tem muita fé, esse tem pouca fé, agora estou com mais fé, agora estou com menos fé. Os nossos sentimentos não são critério para isso, para avaliar isso, para definir isso. Né? Então, a fé sempre está em nós, mas às vezes nós nos sentimos mais firmes, mais fortalecidos, mais avivados na nossa fé. E tem momentos que a gente está normal, não tem nada de especial, nada de diferente. Ou então a gente se sente, assim, dependendo da situação que você vive, você fica assim mais preocupado, será que a minha fé enfraqueceu? Parece que eu não consigo acreditar que as coisas vão dar certo, ou sei lá, ou que Deus esteja cuidando de mim nesse momento, né? A dúvida faz parte da vida e a dúvida também faz parte da fé. Não dá para dizer que quem tem fé não tem dúvida. Legal. Pode não ter fé suficiente, mas a dúvida sempre está presente. Você nunca tem 100% de certeza. Você não tem certeza absoluta que as coisas vão acontecer tal qual você imagina, sonha, planeja, deseja. É que muitas vezes Deus também não quer bem aquilo que você quer. É um outro caminho. Tem um ditado que diz assim: Deus atende todas as nossas necessidades fundamentais, básicas, mas não atende todos os desejos, todas as vontades. Então, o que realmente é essencial, vital para mim, Deus vai me conceder. Deus nunca vai me deixar sem atender, sem me dar o que eu realmente preciso. Agora, Ele não vai atender todos os meus caprichos. Né? Hoje, por exemplo, usa-se muito a fé para conseguir coisas, né? Para pedir coisas para Deus, ou até para barganhar, para negociar com Deus. Né? Então, a fé, que na verdade na essência tem como sentido proporcionar salvação para nós, é isso que a gente ainda vai falar um pouco mais adiante. Hoje a fé é muito usada para atender necessidades imediatas. E acha-se que tem que ser assim. E que é como se fosse quase uma magia, que se você acreditar que tem fé, se você pedir com fé, então as coisas vão acontecer. Né? Alguns até desses animadores de palco aí, esse pessoal palestrantes, às vezes falam assim, querer é poder. Né? Antes fosse, né? Que bom se fosse, né? Mas não é tão simples assim. Existe toda uma busca, um itinerário que eu preciso seguir até eu chegar lá para que as coisas realmente aconteçam, né? Agora, sobre isso até é importante a gente dizer que a fé é necessária, sim, para a gente conseguir coisas. A fé é necessária para a oração, né? Por meio da fé que nós nos conectamos com Deus, que nós chegamos à presença de Deus. Sem fé não podemos jamais acessar a Deus. Sem fé, diz a Bíblia, não agradamos a Deus. Então a fé é fundamental para a gente ter contato, ter comunicação, ter comunhão com Deus e também para a gente poder apresentar a Deus as nossas necessidades, né? Aquilo que está fazendo falta, colocar também sonhos, planos, vontades, por que não, né? Sim. Agora, sempre lembrando, nós luteranos pelo menos temos essa consciência de que orar com fé significa orar dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade. Eu posso até dizer, Deus, a minha vontade é essa. Eu gostaria disso. Sim. Mas o que é fé? É deixar Deus ser Deus. Não me colocar no lugar de Deus. O que anda acontecendo muito hoje.
Pessoas, em alguns segmentos evangélicos, chegam até a dizer: eu determino, eu ordeno, Deus prometeu, Ele tem que cumprir. E aí, de servo, de filho, eu começo a mandar em Deus e dar ordens, dizendo o que Ele tem que fazer. É um absurdo isso, né? Já o primeiro texto da Bíblia mostra essa tentação que nós temos de não nos aceitar como humanos, limitados que somos, e querer nos colocar no lugar de Deus, ser como Deus, né? E isso hoje está aparecendo com muita força, especialmente em muitos segmentos evangélicos, né? Onde até se ensina isso, de que você tem que orar, e se orar, se você pedir com fé, as coisas vão acontecer, não duvide, é certeza absoluta. Tem alguns lugares até que fazem cultos, onde a propaganda até é essa, né? Venha que hoje é dia de cura, hoje é dia de milagre. Mas quem garante isso? Deus faz curas, Deus faz milagres, mas quando Ele quer, para quem Ele quer, e do jeito que Ele quer. Ele não se submete aos nossos caprichos. Nós somos os seus filhos. Nunca podemos esquecer disso. Somos importantes para Deus, somos amados por Deus, mas nós não temos o direito de querer nos colocar no lugar dele. Temos que deixar Deus ser Deus. Outro dia, conversando com alguém, tinha uma pessoa doente, e aí geralmente quando alguém está doente, aí a gente apela para a fé, lembra da fé, né? É nessa hora que... Quando, é mais ou menos assim, quando que Deus vai resolver a o meu problema. tempestade ameaça, eu pego o guarda-chuva, né? E Deus dizia para ele assim: o que é fé? É pedir pela cura da pessoa? Sim, posso pedir, sem nenhum problema. Deus, eu gostaria que o Senhor curasse essa pessoa, que ela não morresse. Gostaria que ela ficasse boa, que ficasse com a gente ainda. Isso é um exercício de fé, uma expressão de fé. Agora, no sentido mais profundo, o que seria fé? Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Tu tens pleno poder e domínio sobre tudo e sobre todos, sobre todas as situações e circunstâncias. Tu és o Deus do impossível. Tu podes fazer um milagre. Para ti, isso não dá trabalho, é fácil. Eu sei, Senhor, que Tu estás com essa pessoa. E eu peço pela cura dela. Mas também peço que a Tua vontade seja feita, Senhor. Fé é se entregar aos braços de Deus e deixar que Deus faça a Sua vontade. Pode ser que seja exatamente como eu gostaria. Que Ele faça a minha vontade, fazendo a dele. Mas pode ser que fazendo a dele, Ele não faça a minha, porque nem sempre os pensamentos e os caminhos de Deus são iguais aos nossos. Muitas vezes são diferentes e como são diferentes. Não é mesmo? O plano de Deus para a nossa vida é único e a gente não sabe tudo aquilo que a gente tem que passar ainda e o que vai acontecer na nossa vida, né? Sim, e isso é importante que você fala. A fé é muito importante no sentido de que dá sustentação para a nossa vida. Para os tempos bons e para os tempos ruins e difíceis, né? Porque é ali no tempo ruim que a nossa fé, digamos assim, é testada mesmo, provada. né? É provada. É ali né? que você vai mostrar se tem fé mesmo ou não. Sim. Né? Porque quando está tudo bem... É fácil, é tranquilo. Simples, né? Mas quando as coisas ficam difíceis, quando de repente... Um exemplo, assim, eu há 12 anos atrás recebi a notícia que eu tinha um câncer maligno. Sim. Tive que fazer cirurgia, eu tive que fazer químio, eu tive que fazer rádio, passei por todo esse processo. E eu sei muito bem o que se passa hoje com as pessoas. Deus permitiu essa experiência, né, para que eu também pudesse hoje ajudar outras pessoas que passam por uma situação assim. Então, na época, quando eu tive essa notícia, aí logo lembrei, nossa, justo eu? Por que, Senhor? Por quê, né? A Porque gente eu... quer entender, né, as razões, né?
a gente não precisa entender. A gente tem uma mania de querer saber tudo, ter explicação para tudo. Nós não precisamos. Tem coisas até que é bom a gente nem saber o porquê. Né? Eu diria assim, surgiu uma situação difícil, como a minha, quando surgiu, o que é que eu tenho que fazer? Juntar as minhas forças físicas, emocionais, psicológicas, sei lá, toda a minha energia vital, me unir com Deus em oração, buscar apoio nos irmãos e nas irmãs, né? De fé, de caminhada e de igreja, e clamar a Deus. Fazer o que eu tenho que fazer, né? Porque a fé não dispensa tratamento de saúde. Infelizmente, em algumas igrejas chegam a dizer assim, não, se você tem fé, pode parar de tomar remédio. Você tem fé, não vai fazer cirurgia não. Se você tem fé, você não precisa ir no médico. É uma bobagem isso. É uma coisa insensata, irresponsável, né? Onde se fala alguma coisa assim. E se fala, infelizmente, hoje, em alguns meios evangélicos, se diz essa bobagem. Né? A fé não dispensa a ciência. Né? A fé não é inimiga da ciência. A fé não é contra a ciência. Né? A fé e a ciência podem ser como dois amigos que caminham lado a lado, um ajudando o outro. O que seria de nós se não fosse a ciência? O que seria de mim quando eu tive câncer se não fosse a ciência? Deus fez a sua parte, mas os médicos, a cirurgia, os tratamentos, os remédios também fizeram a sua parte. E nós cremos, como luteranos, que Deus age no sobrenatural sem precisar de nenhuma mediação. Apenas Ele agindo sozinho. Mas o que a gente mais constata é que Deus prefere fazer os milagres, fazer as curas, fazer as suas obras, envolvendo a gente. Para isso Ele nos deu capacidades, Ele nos deu os dons, Ele nos deu inteligência. Né? Para isso está aí a ciência. Né, que nos ajuda muito, digamos assim. Eu vejo que Deus cura também através da ciência, Deus cura também através da cirurgia, Deus cura também através do médico, do remédio, do tratamento que é feito. Eu vejo ali também milagre de Deus. Aliás, milagres de Deus, o agir, a manifestação de Deus, a gente vê todo dia, toda hora, nas pequenas, nas mínimas coisas. A gente, às vezes, só tem um olhar para essas coisas grandiosas, né? Gigantescas, assim, que impressionam, que impactam. Mas Deus está ali na formiguinha que você não vê, que você passou ao lado, que está ali caminhando, levando a sua comidinha lá para... Pro formigueiro, né? Para as outras Deus companhias. está ali naquela planta, naquela árvore, sabe? Ali, tudo isso é criação de Deus. Deus está nas pequenas coisas. A gente precisa ver os milagres nas pequenas coisas. Eu acho que as pequenas coisas se tornam grandes. Por exemplo, a gente está aqui conversando, o nosso corpo não parou de funcionar. A circulação está indo, a gente está respirando. Isso não é um milagre? É. Com certeza. Né? A gente tem consciência daquilo que a gente está falando, tudo é uma máquina perfeita. Né? Então é um agir de Deus aqui, se a gente está aqui com saúde e está podendo fazer tudo isso. Né? Tudo está funcionando. Sim, creio nisso. Eu creio nisso. Né? Nós somos um milagre. Né? A nossa existência é um milagre. A vida que nós temos é um milagre. Se você uma vez para pensar no funcionamento do corpo, né? Sim. No sentido físico-biológico, é encantador, assim, a gente ficar admirado, né, dessa obra magnífica, conforme o Salmo 139 descreve, que Deus fez. Né? Eu sempre digo, por exemplo, quando nasce uma criança... quando eu digo assim, olha, parabéns pelo filho, pela filha de vocês, né? Que coisa bonita, Deus continua se manifestando como Deus criador, como Deus doador da vida. E Ele continua criando o ser humano, contando com a nossa colaboração, com a nossa ajuda. Né? O ventre da mulher, a gestação de uma criança no ventre da mulher, nada mais é do que Deus ali presente, gestando a vida, fazendo surgir vida. Né? Então, voltamos um pouco à questão da fé. Eu não sei se tem algum intervalo ou não. Vamos lá. Maria, tem alguma pergunta? O pastor Luciano acabou de entrar em contato aqui. Aí ele falou que ele está na escuta do Lola Talk e ele perguntou como alguém chega à fé cristã? Aí se puder responder. Boa pergunta, pastor. Como alguém chega à fé cristã? Né? Primeiro,
por obra de Deus, né? É pelo agir de Deus, como eu já dizia há um tempo atrás aqui, falava de que a fé vem pelo ouvir da pregação do Evangelho, vem do ouvir a respeito de Cristo, do porquê da sua morte, qual é o sentido da sua morte, qual é o sentido da sua ressurreição, qual é o sentido da sua vinda ao mundo. Então nós chegamos à fé, né? É uma caminhada. A fé não é assim que eu tenho a partir de um instante, né? A fé é um processo, algo que se desenvolve em mim. Nós, como luteranos, queremos que a partir do batismo nós somos agraciados por Deus com a promessa do perdão dos pecados e da vida eterna. Ali nós recebemos a promessa da salvação. A partir dali nós iniciamos a nossa vida cristã. Mas isso precisa agora seguir vida afora, né? Porque essa graça que eu recebi precisa se tornar algo consciente em mim. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender e crer nisso, né? O que Deus me deu, eu preciso receber pela fé e viver pela fé. Então, na medida em que eu vou participando da vida da igreja, quando criança, do encontro de crianças, do culto das crianças, vou participando do culto na comunidade, outros encontros, né? Eu vou ali ouvindo a palavra de Deus, vou me alimentando espiritualmente e Deus, pelo agir do Espírito Santo, vai trabalhando no meu interior e eu nem vou percebendo isso, nem vou me dando conta disso. Deus vai ali, digamos assim, trazendo à consciência a fé. E aí vai chegar um momento onde, de repente, as coisas ficam claras para mim, ficam mais compreensíveis. Agora eu entendo, agora eu estou sabendo o porquê disso, o porquê daquilo, né? Mas chegar à fé, eu diria assim, é um exercício permanente, né? Tem a partir do momento assim que eu talvez assuma publicamente um compromisso, dê um testemunho de fé. Por exemplo, na nossa igreja, nós temos ali para os adolescentes um período de formação, de catequese, né? Que é o ensino confirmatório. Então, depois de um tempo de ensino, o que eles fazem? Não é confirmação do batismo. O batismo não precisa ser confirmado. O que Deus prometeu, prometido está. O que Deus fez, feito está. Ninguém pode invalidar. Mas nós precisamos dar o nosso sim, ao sim que Deus já nos deu antecipadamente. E daí tem esse tempo de estudo, de ensino confirmatório, e vai chegar o momento onde a pessoa, então, vai fazer a sua confissão pública de fé. Vai dizer: eu creio neste Deus que me ama. Eu creio neste Deus que, por meio de Cristo, perdoa os meus pecados e me dá a vida eterna, né? Eu creio na salvação e assim por diante. Eu quero ser um cristão. Então, agora também não dá para garantir que exatamente nesse período a fé está madura. A fé realmente é consciente. Que realmente esse ato, digamos assim, está sendo feito realmente de coração, com toda a sinceridade. O que a gente percebe na nossa igreja, muitas às vezes falam só da boca para fora, né? É um rito, é uma tradição, é um costume. É aquilo que já vem desde sempre, né? Porque também uma pessoa que de repente não participa, vamos dizer assim, você está falando mais a questão de quem está participando direto da igreja. Mas uma pessoa que de repente não era luterana, ela também pode ter o seu momento de encontro ali, que de repente ali a fé, digamos assim, dá aquele clique e aí começa. Sim. Né? E aí é uma questão de crescimento e que a coisa vai evoluindo, né? Tem aqui outra pergunta do Luciano. Ele perguntou assim: como identificar uma pessoa que vive pela fé em Cristo? Como identificar que uma pessoa vive pela fé em Cristo? Então, Jesus respondeu isso da seguinte forma: pelos frutos os conhecereis. Essa foi a resposta que Jesus uma vez disse aos seus discípulos, né? Como você identifica um cristão, né? Como um cristão se caracteriza, como ele se coloca. E aí Jesus disse bem claramente isso: pelos frutos conhecereis os meus discípulos. E qual é o fruto principal? O amor.
né? Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso. Mas, na essência, o fruto principal é o amor. Então, pela forma como a pessoa se relaciona com Deus, né? Pela forma como ela expressa o seu amor a Deus, se Deus realmente é quem é mais importante, que está em primeiro lugar na sua vida, como o próprio Jesus, resumindo os mandamentos, disse: amar a Deus de todo o coração, força, alma, entendimento, né? Se a pessoa realmente ama a Deus de todo o coração e ama ao próximo, porque amar a Deus significa automaticamente, simultaneamente, amar ao próximo. Porque eu não posso dizer, como diz lá em João, que amo a Deus a quem eu não vejo, se não amo ao próximo, a quem eu vejo está do meu lado, e ainda com necessidades. Como posso dizer que o amor de Deus está comigo, ou que eu amo a Deus, se ele está com necessidades e eu não sou generoso, eu não reparto, eu não ajudo essa pessoa na sua necessidade, né? Então, cristão é alguém que ama e que faz o bem para as pessoas, que quer o bem das pessoas, que trata bem as pessoas, que procura fazer o bem às pessoas, sempre que pode, dentro das suas possibilidades e condições. Eu devo ajudar até onde a minha mão alcança. Eu não vou resolver os problemas de todas as pessoas, os problemas do mundo, mas eu posso amenizar, eu posso melhorar a condição de vida de uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade social, por exemplo, né? Ou que está passando por uma situação de doença. Então, Luciano, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas assim, chegamos à fé, sua primeira pergunta foi essa, né? Chegamos à fé ouvindo a palavra de Deus, compreendendo essa palavra de Deus e tomando ela como uma verdade de Deus para a minha vida, né? Acreditando, crendo nisso. E eu vivo a fé, né? Eu mostro que tenho fé a partir das minhas obras. Aliás, o Tiago falava isso, né, no capítulo 2, que a fé se torna ativa no amor. A fé precisa se tornar operosa, e isso acontece na medida em que eu amo o meu semelhante. Aliás, aí a gente entra no tema do ano, né? Amar a Deus e amar ao nosso próximo, né? E isso não pode ser só da boca para fora, não só com palavras, mas com a nossa vida, com as nossas ações. Esse tem que ser o nosso testemunho. Nós só vamos convencer as pessoas de que realmente cremos, de que realmente somos filhos de Deus, de que realmente somos cristãos, se nós mostrarmos isso com a nossa vida. Se nós mostrarmos isso na forma como nós nos comunicamos, nos relacionamos, convivemos, como tratamos as pessoas que estão à nossa volta, o que nós fazemos para elas ou não. Né? É ali que eu vou mostrar se eu sou cristão ou eu não sou um cristão, de fato. Tem muita gente que é um cristão que fica ali só no banco da igreja, muitas vezes também, né? Tem. Ainda bem que está no banco da igreja. Pelo menos ali, pelo menos ali já está ouvindo mas não alguma deveria coisa, ficar né? só nisso, né? Tem que ter um crescimento ali, O que né? eu dizia antes, fé me envolve. Fé pede de mim entrega. Fé pede de mim comprometimento, né? Para, digamos, ilustrar um pouco melhor, temos aí a nossa jovem que está na mesa aí, né? Quem sabe tem sonhos, eu não sei, não conheço a sua vida, mas tem planos aí. Os jovens pensam muito no namoro, né? Amor, paixão. Então, fé é muito parecido com amor. Por exemplo, assim, dois jovens, quando eles se gostam, eles admiram ao outro, eles querem bem ao outro, e de repente sentem algo dentro deles, um pelo outro, um carinho especial, um afeto especial, uma empatia especial, e acabam convivendo um tempo, de repente começam a se identificar, veem que tem muitas coisas em comum, que está sendo boa essa amizade, essa companhia, e de repente começam a namorar, né? Fé, assim, é algo que começa pequeno, que vai surgindo dentro de mim, que vai tomando conta do meu coração, da minha vida como um todo. A fé, ela me atinge como um todo, não é só uma parte de mim, não é só a alma, não é só o espírito, né? Ela perpassa todo o meu ser, ela está presente em todo o meu ser, ela me envolve como um todo. E aí, o casal, de repente, está namorando, daqui a pouco isso vira noivado, isso vira casamento, isso vira família. Né? Começou assim, então
fé é muito parecido com amor. Aliás, fé e amor são dois lados de uma mesma moeda. São dois lados de uma mesma moeda, né? Há um livro que se diz, que tem como título exatamente isso, Fé Ativa no Amor, né? Nós recebemos a salvação pela fé e nós vivemos a salvação pela fé. Eu queria ainda colocar isso, sem fé não tem salvação. Porque, veja bem, eu vou explicar de uma forma bem racional. A Bíblia diz que Jesus morreu numa cruz. Bom, Sim. Historicamente isso aí está provado, não tem como negar, é um fato. Uhum. Tomo como verdade. Segundo, diz que ao morrer na cruz, tomou sobre si os meus pecados e os destruiu na cruz. Opa! Quem me garante isso? Quem pode provar para mim que é assim? Aí, Que realmente ele tomou sobre si os meus pecados, os nossos pecados. e destruiu na cruz? Ou eu acredito, ou eu não acredito. É um ato de fé. É um ato de fé. Não tem como eu ser cristão sem fé. E não tem como eu viver como cristão sem fé. Pensa, não parece uma coisa até absurda? Como assim? Ele tomou sobre si os meus pecados e os destruiu na cruz. Ele, ao morrer na cruz, me livrou do juízo e da condenação de Deus. Como assim? Ele ressuscitou. Para acreditar nisso eu tenho que ter fé. Quem me garante isso? Quem me prova isso? Fé é loucura, né? Eu não vi Jesus. Você viu? Não. Eu não vi Jesus, eu não conversei com ele, eu não toquei ele. Os apóstolos disseram que viram ele, que ouviram ele, que tocaram nele, que até fizeram refeições com ele. Entendeu? Mas eu estou acreditando em algo que eles disseram. Foi a experiência deles, mas essa não foi a minha. Eu só posso tomar isso como uma verdade, como um testemunho verdadeiro, se eu tiver fé. A fé é fundamental para eu compreender, para eu acreditar na salvação. Sem fé não tem como eu experimentar a salvação, porque é por meio da fé que eu recebo a salvação. Deixa eu esclarecer, por meio da fé em Cristo. Para nós cristãos, o objeto da fé, né, ou objeto ao qual a fé se prende, se conecta e depende totalmente, tá, é Jesus Cristo. Quando nós falamos em fé, nós estamos falando em fé cristã, é fé em Jesus Cristo. Tá? Não é em fé em qualquer coisa. Fé em Jesus Cristo. Única e exclusivamente em Jesus Cristo e nada mais. Como diz o primeiro mandamento, há um só Deus e Senhor, e diante dele não pode ter nenhum outro Deus. Né? Aliás, sobre isso até um assunto interessante, sobre a questão de como a fé precisa também se desenvolver e se purificar e se santificar na nossa vida. Então, para terminar esse pensamento, eu estava dizendo que eu só consigo ser salvo pela fé e eu só consigo viver a salvação pela fé. Por exemplo, quem me garante que Deus está comigo? Você pode até me falar. Deus está com você. Você pode até me dizer, Márcio, na Bíblia está escrito que Deus está contigo todos os dias. E daí? E daí? Ainda mais hoje nesse mundo secularizado, né? Altamente racionalizado, altamente, digamos assim, científico. Parece que aquilo que não é provado cientificamente não é verdade, não tem valor, não tem sentido, né? E nós pensamos um pouco diferente em relação a essa questão. Então, eu só consigo ter certeza de que Deus me ama, de que Deus está comigo, de que eu sou filho dele, de que eu estou experimentando a salvação, de que eu estou em comunhão com ele, de que Deus fala comigo quando eu escuto a sua palavra, se eu tiver fé. Não tem outro jeito de ser cristão. Não tem outra maneira, não tem outro jeito de ser cristão a não ser por meio da fé, é pela fé. Aliás, já dizia o nosso Martinho Lutero, resgatando um texto lá de Abacuque, que Paulo também cita ele,
O justo vive pela fé, né? Nós, o apóstolo Paulo vai dizer, nós andamos pela fé, de fé em fé, né? Nós vivemos pela fé. Não tem outra coisa. Eu não tenho como provar para ninguém nada, absolutamente nada, e nem preciso. O que cada um precisa é fé. E isso é uma experiência muito pessoal. É de cada um, de né? De cada um. E cada um tem o seu itinerário, o seu caminho, o seu tempo, a sua história, né? Às vezes a fé se desperta em um momento da vida, às vezes em outro. Até digo às vezes para os pais que ficam preocupados com os filhos. Nossa, eu sempre levei meus filhos quando pequenos na igreja, eles me acompanhavam. Depois que se tornaram adolescentes, não querem mais saber, não acompanham mais, não vão mais junto com a gente. Onde foi que eu errei? Bom, talvez tenha errado alguma coisa, mas na maioria dos casos não houve erro. A semente foi lançada. E como diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve viver, andar, e ainda quando for idoso, vai se lembrar. Ou seja, tem que confiar no poder da semente. Ali tem vida. Um dia, essa semente vai vingar. Um dia vai se transformar em frutos. No tempo de Deus. Nós é que gostamos muitas vezes de forçar as coisas, né? Temos hoje essa cultura do imediatismo, é tudo para ontem. Nós vivemos tão apressados, correndo, a gente nem sabe por que está com tanta pressa, né? Como se a vida fosse essa velocidade absurda, irracional e ilógica, que estressa e que acaba com a saúde da gente, né? Então, tudo tem o seu tempo também, o tempo do despertar para a fé, o tempo de aprofundar a fé. Isso vai de cada um. E do seu tempo, né? Sim, exatamente. Então tá. Elda, a gente já está chegando no final. Nossa, muito rápido. Passa rápido uma hora aqui, é rapidinho. Maria, tem mais alguma questão, alguma pergunta? Então, eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer. As tecnologias de hoje em dia, nesse mundo todo atualizado, elas fazem as pessoas perderem a fé? Sim e não. Depende como eu lido com as tecnologias, né? As mídias, você está pensando nisso? As tecnologias, assim, no geral, que hoje em dia é um mundo muito tecnológico, é tudo de primeira linha, e você acha que isso faz as pessoas se questionar, perder a fé nesse sentido? Então, depende. Há pessoas, né, que têm digamos assim, fazem uma leitura, uma interpretação que leva elas a realmente acreditar mais no poder da ciência, no poder da tecnologia, no poder daquilo que eu tenho aí à minha disposição. Mas, como eu dizia antes, a fé não dispensa a ciência e nem a tecnologia, né? A gente precisa parar com essa ou. Né? Eu acho que uma coisa se soma a outra, se junta a outra. Então, por exemplo, graças a Deus que tem tecnologias avançadas, né? Por exemplo, graças a Deus que tem tecnologia para o tratamento, a cura de tantas doenças, pensando mais agora na medicina, né? Graças a Deus pela evolução da tecnologia. Graças a Deus pelos avanços que a tecnologia trouxe ao mundo. Ela nos proporcionou uma condição, uma qualidade de vida melhor, sob muitos aspectos, não em todos, né? Acho que em muitas coisas a tecnologia trouxe problemas para a gente, trouxe problemas. Mas não acho que haja conflito entre a fé cristã e a tecnologia. Eu acho até que a tecnologia... Dá para conciliar. E isso que a gente está fazendo aqui é tecnologia. E a gente está usando a tecnologia para propagar a palavra de Deus aqui também, né? Então é tudo uma questão de saber dosar e saber medir. E usar da melhor forma possível. A tecnologia é um instrumento para a gente agora muito importante, né? Eu entendo essa preocupação sua, né? De perguntar sobre a questão da tecnologia, se ela atrapalha a fé. Não pode atrapalhar, sim. Depende de cada um. Vai de cada um, né? Por exemplo, nós temos médicos, um exemplo, cristãos, que conhecem e usam tecnologias avançadíssimas, coisas assim de ponta hoje, para diversos tratamentos de saúde, mas nem por isso
eles não creem em Deus, né? Nem por isso eles deixam de ter fé. Então, porque a fé, ela não se imita ao que nós vemos, né? Ao que a gente tem aí à disposição. A fé, ela entra no mundo espiritual, numa realidade espiritual. É certeza de coisas que não se veem e de fatos que ainda não existem, né? Então, nós, pela fé, cremos que existe uma realidade transcendental, divina, que está além daquilo que a gente conhece, daquilo que é palpável, experimentável, né? Ou até de forma empírica provado pela ciência. A fé vai mais longe, muito mais longe, né? Nos leva para a eternidade, nos leva para Deus, né? Para o infinito, né? E nesse sentido eu acho que a fé, assim, é muito importante e tem um grande valor, e nós precisamos cada vez mais cuidar bem da nossa fé, né? Lembrar de que fé é esse dom de Deus que Deus cria e Deus desenvolve na vida da gente. Eu lembro de uma passagem onde um pai chegou a Jesus, porque os discípulos não puderam curar o filho, e ele diz: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ou em outra situação, os discípulos chegaram a dizer para Jesus: aumenta-nos a fé, né? Muitas vezes Jesus questionou os discípulos dizendo: homens de pequena fé, né? Porque tiveram dúvidas, tiveram medo, se sentiram inseguros, desamparados por Deus em situações de adversidade que enfrentaram, né? Se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer esse monte, sai daqui, ele sairia daqui, né? De fato. Então, a fé é fundamental para a nossa vida, e a fé, ela não nasce pronta, né? Ela vai se desenvolvendo na gente. Na medida que a gente vai escutando a palavra de Deus, vai deixando o Espírito de Deus agir na nossa vida, a fé vai se desenvolvendo. Mas de início, ela é uma fé infantil, uma fé ainda que tenha suas deficiências. E aliás, tem muitas pessoas adultas cuja fé está cheia de deficiência. O apóstolo Paulo até falou sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, dizendo que ele queria ver como é que estava o estado da fé daqueles cristãos, e estava querendo muito ir lá fazer uma visita para reparar as deficiências da fé daquele povo, porque a fé também pode ser corrompida, ela pode ser pervertida, ela pode ser comprometida, né? Por falsas doutrinas, por falsos ensinos, por exemplo, né? Por declarações que pessoas fazem e dizem ser da palavra de Deus, dizem ser uma revelação de Deus, dizem ser algo que vem de Deus, e quando na verdade não é coisa nenhuma, é tudo da cabeça de algumas pessoas meio um tanto desequilibradas, digamos assim. Então a gente precisa cuidar para que a fé permaneça viva em nós, né? E para isso é fundamental que a gente permanentemente tenha contato com a palavra de Deus, tenha contato com Deus através da oração, tenha contato com os irmãos e as irmãs da caminhada de fé, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, as nossas alegrias e também as nossas dificuldades. A fé é fundamental para a vida, quero ir concluindo, a fé é fundamental para a nossa salvação, ela é decisiva. A fé é fundamental para a nossa relação com Deus, para a nossa vida cristã no dia a dia. Ela é fundamental para tudo, para os tempos bons, para os tempos difíceis. É ali que ela vai nos dar sustentação. Ontem mesmo fiz um sepultamento, né? Aliás, essa semana, foi antes de ontem, um sepultamento. E aí? E nessa hora? Quem segura a barra? Quem consola? Quem conforta? O que nos dá esperança? O que nos ajuda a gente se manter de pé? Mesmo que com dor, com choro, com tristeza, com lamento. O que não nos deixa desmoronar, se desestruturar, digamos assim, entrar em desespero, né? É a fé. A fé é essa força divina, essa graça divina, que se manifesta de diferentes formas na minha vida, de acordo com o momento, de acordo com a circunstância, com a situação a qual eu estou vivendo. Uma hora eu vou experimentar a fé como uma força divina que me consola, que me conforta.
Uma hora eu vou experimentar como uma graça divina que me dá paz, que me tranquiliza, que me faz sossegar. Uma hora eu vou experimentar como algo que me dá coragem, que me faz ser audacioso, determinado, sabe? E assim por diante. A fé, ela vai se manifestando em nós de diferentes formas, digamos assim. É a graça de Deus trabalhando na nossa vida no dia a dia. Pastor Eldo, tem mais uma pergunta? Sim, dessa vez que entrou em contato foi a minha mãe, a Luciana. Ela fez uma pergunta assim mais ou menos parecida com a minha. Diante de tanta tecnologia hoje em dia, as pessoas não estão com a fé adormecida, doente, esquecida hoje em dia? Esse risco existe em todos os tempos, em todas as épocas, não só hoje, né? De a gente ter uma fé adormecida, de uma fé que não está sendo exercitada, não está em movimento, não está em ação, né? Eu acho que hoje, pelo fato de que nós temos o suprimento das nossas necessidades de uma forma fácil, né? Hoje, o que você precisa, na grande maioria, você consegue obter, não com muita dificuldade, né? Com dinheiro, tendo dinheiro, você consegue quase tudo que você quiser hoje. Então, até muitos que têm muito dinheiro, né, até dizem, fé para quê? Fé para quê? Né? O que eu quero, eu tenho, o meu dinheiro aqui vai lá, né? Mas Jesus questionou isso, né? É porque pensa nessa questão só aqui, né? Não pensa além, vamos dizer assim, além da morte. Lá no futuro, e na verdade tem que pensar que o dinheiro compra muitas coisas, né? Mas, por exemplo, eu já vi muita gente riquíssima morrer. Ou vocês acham que os ricos não morrem? Morrem. Né? Eu lembro de um ceramista que mandava o seu piloto particular para os Estados Unidos buscar remédios seguidamente. Mas ele morreu do câncer. Então, o dinheiro não pode tudo. O dinheiro não consegue tudo, né? Então, acho que as pessoas se iludem, se enganam, achando de que, hoje o que eu preciso está tudo aí, eu tenho à disposição, se eu tiver recursos financeiros eu consigo, tenho apoio do governo, tenho os planos de saúde, etc. e tal, eu resolvo, eu dou um jeito, eu me basto, eu dou conta da minha vida. É um engano. É um engano. Nós somos seres finitos, nunca dá para esquecer isso. Nós somos seres frágeis, limitados, né? E tem coisas que o dinheiro não compra, né? O dinheiro não compra um abraço. Não. Né? O dinheiro não compra o amor de uma pessoa. Né? O dinheiro não compra a paz, a felicidade interior. Quantas pessoas em mansões, casarões, de, 500 metros quadrados ou mais, tem tudo à disposição, tem tudo o que precisam, tem tudo o que querem, estão insatisfeitos, infelizes, vazios, que não têm a fé. Só a fé nos preenche. Só a fé nos realiza. Por quê? Porque é por meio da fé que eu tenho acesso a Deus. Eu posso experimentar Deus. Deus pode se fazer presença viva na minha vida e na minha história. E o que eu recebo de Deus, nada neste mundo pode me dar. Só Deus pode me dar. E nesse sentido a fé, ela é fundamental para isso. Então, meu desejo é que a gente, a partir dessa fala aí, se conscientize do valor e da importância da fé para a vida, de um modo geral, né? E mais uma vez, deixando claro que a fé é fundamental para eu receber a salvação e para eu poder viver a salvação. A fé é fundamental para eu me tornar um cristão, né? Permanecer como cristão e poder crer e esperar de que a vida não se limita só a este mundo ou às coisas que o mundo tem para oferecer. A vida é mais. Se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, disse Paulo, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Nós cremos na vida eterna. Vida essa que já começa aqui, com Cristo, pela fé. A gente vive pela fé, segue Cristo pela fé, não tem outro jeito, né? Mas haverá de chegar o dia onde nós vamos estar frente a frente com Cristo. Vamos estar, vai ser presencial, não vai ser online. Nós vamos estar com Cristo, com todos os que já partiram, né?
Cristo há de ressuscitar e trazer a todos que creram nele, trazer uma nova existência em um novo corpo, alma e espírito. Nós completamente redimidos, plenos de vida, aptos a viver na eternidade, aprovados por Deus e podendo desfrutar de todo esse universo que eu quero conhecer, acho que vocês todos querem também. Com certeza. Nós já conhecemos um pouco do nosso planeta, que é tão lindo e maravilhoso, mas tem tanta coisa para conhecer nesse mundão que Deus criou. E eu me imagino depois, na eternidade, podendo conhecer tudo mais que Deus preparou, que nem olhos viram, disse Paulo, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. E Ele ama todas as pessoas, ama também a você que está nos escutando, quer muito bem a você e quer te dar essa graça, quer te dar esse dom da fé, para que você possa crer nele, possa experimentar a sua presença, o seu agir na sua vida, possa viver a sua vida com ele, possa aprender com ele como viver bem a vida aqui e sabendo de que a vida não se resume só à existência aqui neste mundo, mas Deus preparou para nós uma eternidade para viver. Eu tenho dito, com Cristo a vida já se eternizou no tempo. Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade. Amém. Pastor Eldo, foi muito bom a nossa conversa. Então, Pastor Eldo, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio. Espero que tenha gostado de participar aqui com a gente. E espero poder te convidar mais vezes para estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído aí também para você que nos assistiu, acompanhou a gente, ou vai em algum outro momento estar escutando a gente, que essa nossa conversa possa ajudar a trazer mais clareza, mais compreensão sobre a importância da fé para a nossa vida em geral e, sobretudo, para a nossa vida cristã. Maria? Gostaria primeiro de agradecer sua presença aqui no estúdio com a gente. E foi um bate-papo, assim, muito legal, né? 1 horinha que passou muito rápido, a gente nem vê o tempo passando aqui dentro. E também agradecer a participação dos ouvintes que interagiram conosco, mandando perguntas e interagindo no geral. É isso aí. E semana que vem, o nosso convidado vai ser o pastor sinodal, o pastor Marcos Eblin. Ele estará aqui com a gente, através da internet, através do Meet, conversando com a gente. A gente vai definir o tema ainda essa semana e estaremos aqui novamente na semana que vem, na próxima quinta, se não me engano é dia 1º de setembro, a partir das 14 horas. Um abraço a todos. Que bom que vocês estiveram conosco.